Professor, boa noite, tudo bem? Então, o pessoal do YouTube falou aqui que estava sem o áudio, por isso que eu interrompi aqui, desculpa, tá? Eu também não estou conseguindo ouvir o senhor. De repente faz o seguinte, tenta sair, o seu microfone está ativado, né? De repente tenta sair e entrar novamente para ver se melhora isso. Oi, pessoal, boa noite. Me confirme se vocês estão ouvindo aí no chat, por favor. Vou adicionar de novo o professor Rafael. Oi, pessoal, boa noite. Me confirme se vocês estão ouvindo aí no chat, por favor. Boa noite. Eu te escuto Bom, bem. professor Rafael. Boa noite. Pronto, agora está regularizado, tá? Então, eu vou, já que estava sem som aqui, eu pedi primeiramente desculpa aí pelo atraso que a gente teve, a outra palestra prolongou um pouco. E agora eu vou colocar aqui o professor Lucas, então, para ele fazer uma breve apresentação aqui do senhor e a gente pode dar início, tá, professor? Obrigado aí. Ótimo. Obrigado pela presença. Obrigado. Então, boa noite, obrigado aí, Rafael. Desculpa aí pela demora e por esse probleminha do áudio, né? Acho que esses eventos online acabam tendo algumas coisas assim imprevisíveis, né? E aí o áudio às vezes acaba não funcionando muito bem. Então, que bom que agora acho que deu para acertar tudo. Então, obrigado aí mais uma vez pela participação. Então, o Rafael é engenheiro da Oceanwing e tem 9 anos de experiência nessa área offshore e já trabalhou com praticamente tudo nessa parte assim, de umbilicais e de dutos flexíveis. Então, tem bastante experiência também na parte de manutenção, reparo e de aplicação de normas. E hoje vai falar aqui um pouco para a gente sobre esse papel do engenheiro mecânico, assim, em relação à demanda que ele tem da indústria, né, e como que ele pode juntar esse conhecimento, e a ideia é um pouco a ideia desse evento, né, tentar juntar o conhecimento de formação com a real demanda dele na indústria. Então, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, Rafael. Pode ficar à vontade aí para começar a sua apresentação. Tá bom, Lucas. Obrigado. Eu agradeço o convite. Realmente é uma oportunidade muito interessante para quem está na universidade poder conhecer um pouco do que o engenheiro faz no dia a dia, né? A gente lida bastante assim com recém-formados, estagiários, e a gente vê que há essa ânsia, né, por entender como que as coisas são feitas, como que a gente chega no resultado final, como que chega no equipamento, como que surgem as demandas, né? Então, a ideia aqui realmente foi tentar abranger um escopo bem macro, assim, mas de maneira a deixar subentendido a técnica que está por trás de tudo, né? Bom, então o título da apresentação é Soluções de Engenharia, um estudo de caso do conceito à operação. Bom, a agenda que a gente vai passar aqui hoje, né, vai ter aí uma breve apresentação pessoal, né, o Lucas já fez uma introdução, a gente vai passar também pela apresentação da empresa, né, e o escopo do projeto, as premissas do projeto mecânico, o projeto básico, o projeto detalhado, e a gente fazer aqui um exercício sobre o estudo de caso,
né, de um tipo de modo de falha que também é, assim, escopo de um projeto, né? A gente faz, mas sempre imaginando quais são as possibilidades de falha quando aquilo for colocado em operação. Bom, então aqui uma breve apresentação, né? Eu me chamo Rafael, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela UERJ, eu tenho também especialização em Engenharia de Soldagem pela Faculdade Senai Rio. Tenho, como o Lucas disse aí, né, aproximadamente 10 anos de experiência com projeto, fabricação, manutenção e reparo de equipamentos submarinos. Então, dentre esses equipamentos, já tive a oportunidade de trabalhar com cabeça de poço, árvore, né, os equipamentos do sistema de completação. Né, agora estou aqui na Oceaniri trabalhando com sistemas de intervenção, então é algo realmente bem abrangente. E em relação à educação continuada, eu estou cursando mestrado em Engenharia Ambiental na área de modelagem computacional e mecânica dos fluidos. Bom, uma apresentação da empresa, né? Primeiro uma visão geral da Oceaniri, né? No setor de óleo e gás, somos um desenvolvedor global de soluções de engenharia com foco em águas profundas, e a nossa experiência, somada ao nosso vasto portfólio, nos permite entregar soluções para os mais complexos desafios, o que nos torna uma empresa mundialmente reconhecida em soluções submarinas. Bom, falando um pouco do portfólio, né, a Oceaniri é, obviamente, bem conhecida pelos sistemas de ROV, e essa, aqui na nossa região, é uma marca bem relevante, mas dentre o escopo da empresa, se eu grifei aqui as principais áreas de atuação, onde a gente aqui em Macaé especificamente atua. Então, a gente, além dos sistemas de ROV, né, que são os veículos operados remotamente, também tem a parte de ferramentas de intervenção, as ferramentas que esse ROV opera no fundo do mar, né? Então, tem as mais diversas oportunidades e desafios para operar subsea. Então, há o desenvolvimento de ferramentas, tudo aqui no Brasil, né, com um time de engenharia que fica aqui em Macaé, para operacionalizar esse tipo de operação, né? Então, também tem a parte de inspeção subsea, a parte de intervenção e sistemas de controle, que é a parte que a gente vai tentar abordar mais hoje, assim, né, o escopo um pouco mais profundo nessa linha de serviço. Então, tem a parte de projetos subsea também, survey, a parte de umbilical, né, ele é fabricado em Niterói, mas a parte de serviço é aqui em Macaé, e a parte de workover e controle de sistema. Então, assim, dá para ver que a empresa abrange diversos segmentos, né? Fora do Brasil, a gente vai além, né? Então, tem projetos para a NASA, tem projetos para a Disney. Então, se você começar a procurar, de fato, o que a Oceaniri faz, ela é uma empresa bem dinâmica, bem multitask, né? E com a engenharia muito presente, né? Bom, o escopo do projeto que a gente vai delinear aqui hoje, né, o cenário que a gente vai tentar montar, ele está dentro da parte de iWOX, né? A parte de iWOX é Intervention e Workover Control System. Aqui no Brasil, essa parte é conhecida como SCVS, né, que é o termo que a Petrobras usa, que são os sistemas de completação vinculado à sonda, né, e é utilizado tanto em operações com árvore de Natal molhada, quanto também em operações denominadas em riser, né, que é a operação com suspensor de coluna, o tube hanger. É um sistema temporário que permite o controle das ferramentas e dos equipamentos subsea. Então, o que o iWOX faz, né, diretamente? Então, independentemente do escopo, né, localização ou duração, ele monitora e controla com segurança os equipamentos subsea, né, conforme a necessidade
de cada equipamento, cada modelo de árvore, né, suspensor de coluna, usando os umbilicais que enviam comandos elétricos e hidráulicos para que essas funções sejam executadas. Bom, então, já tentando afunilar um pouco mais, né, então, onde o sistema de iWorks opera, né? Então, os nossos sistemas, eles são projetados para atender operações tanto em plataformas quanto em navios, sendo adaptáveis, né, de modo a fornecer o máximo de flexibilidade operacional. Né? E que tipo de serviço um sistema de iWorks atende? Ele atende a fase de completação, workover, intervenção e abandono do poço. Bom, então, entrando um pouco mais aí dentro de cada sistema, né, a gente tem, especificamente, o projeto de DPR, ele é um dos tipos de iWorks que a Oceaneering oferece, né, e que é ligado ao SCVS, o sistema, né, que eu comentei, utilizado pela Petrobras. E dentro desse sistema, né, DPR é a abreviação de Drill Pipe Riser, ele é composto por 2 modos de operação. Um modo de operação é o modo de operação denominado OpenSea, né, que é onde o sistema DPR executa a intervenção na árvore de Natal molhada. Então, tem aqui uma imagem do que é a árvore de Natal. Aqui está um stack-up completo, né, considerando desde a cabeça de poço completa, né, com a BAP, a árvore, a TRICAP e os MCVs já para interligação das linhas submarinas. O outro modo de operação, ele é denominado Enriser. Esse aí, ele tem esse nome porque ele passa por dentro do Marine Riser. Então, só para o pessoal ter uma ideia, né, quem mora em Macaé vê isso com frequência. O Marine Riser são esses risers brancos que a gente vê andando na carreta, enormes, né, que tem um tubo principal, né, por onde passa por dentro o sistema DPR com as linhas lateral de quilo e choque. Então, assim, quem é morador da cidade vê com frequência esse monstro andando aí pelas nossas rodovias, né? Então, daí esse nome, Enriser, ele é o sistema de intervenção no suspensor de coluna, né, que pode estar inserido dentro da cabeça de poço, né, ou no sistema de árvore vertical, né, e no sistema de árvore horizontal ele está dentro da BAP. Então, eu trouxe aqui um modelo, né, de ferramenta. A gente vê à esquerda a ferramenta do suspensor de coluna, onde você vê no topo dela, né, já é ligado o Drill Pipe Riser, né, e as linhas de controle vêm na intenção de mover os dispositivos que ela tem para instalar o suspensor de coluna, que é essa imagem da direita, né, que é onde depois vai ficar ancorado toda a coluna de produção do poço. Bom, então entrando já um pouco mais no detalhe, a gente vê aqui o modelo esquemático já de um sistema de completação DPR, OpenSea, e aí a gente vê a grande gama de equipamentos que são envolvidos nesse sistema, né? Então, a gente tem uma interface grande no sistema de equipamentos mecânicos, propriamente ditos, onde a gente tem conexões flangeadas, roscadas e uma mecânica clássica envolvida, e também tem equipamentos de sistema de controle, que são os equipamentos que levam seja o comando hidráulico ou o comando elétrico para o fundo, para atuar os equipamentos que estão instalados no fundo. Então, a gente já começa a ver uma mecânica mais moderna, de mecânica dos fluidos, e
e também a parte de controles especificamente, né, de engenharia elétrica e engenharia de sistema de controle e automação, já ligado, assim, um pouco relacionado com a gente aqui da engenharia mecânica, né? Então começa a ficar uma linha meio tênue entre as engenharias para chegar no objetivo final, que é um sistema de workover completo, como esse aí que está na tela. Então, a imagem anterior era um sistema OpenSea, e agora a gente tem o sistema Enriser, onde alguns componentes e equipamentos da coluna são aplicáveis aos 2 modos de operação, mas também tem alguns componentes que são aplicáveis a um modo só, né? Então, há uma certa diferença entre operar no sistema OpenSea ou Enriser. Bom, então a premissa, né, já entrando um pouco no escopo de engenharia mesmo, então quando a gente inicia um projeto desse, a gente recebe uma premissa, né, com algumas condições do projeto, né? Então, por exemplo, a pressão de trabalho é uma premissa, né, 5.000 PSI no caso. O range de temperatura de operação, aqui vai ser submetido o equipamento. A lâmina d'água ao qual vai operar, né? Então, no caso aqui, a gente está entre 80 e 2.000 metros, podendo variar qualquer profundidade dentro desse range. A classe de materiais, né, conforme a API 6A, que é uma norma de projeto de fabricação de equipamentos, né, e essa classe de materiais, ela é para materiais que vão ser suscetíveis a ataque de H2S. Então, é uma classe de material bem sofisticada, né, onde a gente tem requisitos de alto nível de complexidade em relação à soldagem, em relação à matéria-prima, devido às condições finais que o equipamento, né, o material, vai ter que suportar. Então, ele dá também, como uma premissa de projeto, o overpull mínimo em operações. Então, imagina que um sistema desse em operação, o quanto que a sonda vai estar tracionando, né, e quanto, além do peso próprio, o quanto que ainda pode ser puxado. Imagina que o tube hanger é uma operação às cegas, ele está dentro de um riser, a pessoa, né, o operador, ele instala o equipamento no fundo e a garantia que ele tem de que está instalado é na hora que ele puxa, o equipamento não voltar, né? Então, de fato, assim, os carregamentos são elevados, é uma consideração relevante, né, e um cenário operacional normativo também, conforme a API 17G. Bom, o projeto básico. O projeto básico, ele inicia com a escolha das embarcações que vão operar o sistema, né, o lugar onde o sistema vai operar, né, que são as condições meta-oceanográficas daquela região, e daí começa o estudo de engenharia de fato. Então, a engenharia mecânica começa a ficar muito interligada com a engenharia naval nesse momento, né, e onde a gente recebe o input, né, da embarcação, então a gente passa a conhecer todas as formas de movimento dessa embarcação num plano cartesiano, né, e são detalhados os sistemas de coordenadas, né, para representar esse tipo de movimento. E esse movimento, ele é em relação a uma maré, né, é o mar influenciando a embarcação e, né, aí recebe também, junto com a embarcação, uma folha de dados meta-oceanográficos, muito conhecidos como METOcean, né, é o nome técnico, né, que a gente costuma usar. E aí, nesse METOcean, a gente recebe dados de onda, de vento, condições de tempestades em períodos de tempo. Então, as METOceans que eu já trabalhei, elas vêm em condições de tempestade centenária. Então, ela indica qual a pior tempestade ocorrida em 100 anos, em 10 anos, né, de modo que você possa experimentar depois, né, que a
gente vai ver um pouco mais à frente, que a gente entrar propriamente nos cálculos, você vai poder experimentar uma condição extremamente severa, né, que seria essa de uma pior onda ocorrida num período de 100 anos. Então, a gente, dado essas premissas iniciais, a gente estipula um cenário operacional, né? Então, a gente começa a delinear como vão ser os equipamentos que a gente vai usar, né? Então, começa, de fato, a surgir as especificações para se fabricarem cada equipamento daqueles que a gente viu quando estava mostrando os cenários, né, de operação. Bom, então aí a gente começa a entrar na fase de modelagem, né, computacional. Eu trouxe aqui uma ideia, né, de um modelo teórico que a gente encontra nos livros de referência e o modelo real, de fato, que é o que a gente vai implementar no software. Então, a gente começa a fazer as condições básicas, né, elas vêm carreando até a hora que você começa a formar um modelo, né, e começa, de fato, a estudar condições de estática, né, primeiramente, e aí, dado as condições de estática que atendem os critérios de aprovação das normas, a gente partir para análises dinâmicas do sistema, para entender quais são os limites de carregamentos que podem ser impostos durante uma operação. Então, quando a gente está preparando o modelo, é justamente o momento que a gente começa a fazer a comparação, né, as condições normativas, como o fator de segurança que a gente tem que utilizar, os modos de falha que são necessários, né, para você implementar no seu modelo, né, e vão ser aplicados no modelo numérico. Então, se eu tenho um modo de falha que restringe, por exemplo, a condição de topo, eu tenho que decidir, né, se eu vou fazer uma condição engastada ou pinada, e rodando esses modelos para ir entendendo, bom, se amanhã o meu equipamento que está no topo falhar, o que acontece, né? Então, ele é projetado para uma condição de articulação e, de repente, eu me vi numa situação em que ele está engastado, ele não pode mais se mover, né? Então, ele tem todas as reações agindo no componente, e aí, como vai ser a resposta, né, numérica desse componente, né? E aí, assim, nesse momento, né, a norma é indiscutível, né? É ela que baseia a aprovação ou não de um sistema, até porque a gente vem numa discussão em diversas empresas, né, desde fabricantes, né, que fornecem os equipamentos para a gente, coisas que a gente projeta e coisas que a gente vai fornecer para o usuário final, né, as operadoras, no caso, um exemplo, a Petrobras. Então, a condição normativa é o que baliza todo mundo, né? É o que vai fazer todo mundo falar a mesma língua. E aí, em seguida, a gente passa para o modelo numérico, né, um software que faz isso com uma desenvoltura muito boa, é o software chamado Workaflex. Ele faz a condição de mar, né? Você põe todos aqueles inputs do metocean, da embarcação, né? O fator de amplitude das ondas, né? Você vai imputando tudo no modelo, as condições de contorno que você veio buscando dos modos de falha das normas, né? E as características básicas que você quer ver no seu design, no seu projeto. Porque uma vez que você conhece as embarcações, você já começa a ter noção de quais equipamentos vão caber ali durante a operação, né, o espaço que você tem para passagem dos tubos. Então, começa a fazer um sentido mais real do tamanho das coisas, né? Assim, ainda que num cenário não tão macro, mas não tão detalhado, você está no cenário intermediário, mas já começa a fazer sentido e é isso que é implementado no Workaflex.
Então, assim, eu trouxe aqui, a gente ficou falando, né, tanto das condições normativas, né, então, eu trouxe aqui um exemplo de um item da API 17G, né, com os fatores de condição de operação normal, né, o fator de design, também uma condição de operação extrema, que é, assim, bem dentro daquele exemplo que eu dei, né, imagina uma onda que aconteceu uma vez em 100 anos, né, então é uma condição extrema, e aí os fatores de segurança que a norma já oferece para determinado cenário operacional. E aí eu trouxe aqui um tipo de critério de falha, que é essa imagem superior. Então, uma vez equacionado, você imputa ali os valores que você já conhece, e aí você precisa ter o critério de aprovação satisfeito, para que você fique em conformidade com a norma. Bom, então a gente já entrando um pouco mais no detalhe, né? Enquanto a gente ainda está falando dessa zona intermediária, né, que está ali no Orcaflex também, a gente começa a olhar as tensões que são permitidas nos flanges, né? Então, imagina que uma coluna dessa, ela vem com algumas conexões que são flangeadas, né, e unidas por parafuso e por, né, e outras são roscadas, então os tubos, né, vêm as roscas se ligando até chegar lá, os 2.000 metros que a gente quer. Então, como você está numa fase intermediária e ainda não tem os resultados para você poder entrar especificamente numa análise numérica mais detalhada, então você lança a mão de usar alguns padrões normativos para você poder ter aí já o seu pré-projeto, né, ali, o projeto básico mesmo, de fato, né. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um gráfico que é normativo, que é a API de um flange 7116, que é largamente utilizado, né, e, assim, você vê que são coisas que a gente usa no dia a dia, aprende na faculdade e consegue aplicar, né? Então, uma vez o caminho sendo bem trilhado, né, tudo que a gente aprende na universidade é de fato aplicado, né? Bom, então uma vez rodada a simulação, a gente obtém os dados, né, de tração, momento, tensão máxima e maior momento fletor do conjunto mecânico do DPR. Então, o que gera de output são os valores que vai ter ao longo da coluna. Então, você tem desde o primeiro equipamento até chegar praticamente, né, na árvore, né, porque o nosso equipamento faz a interface com as ferramentas de árvore. A gente tem os dados de tração e momento, e se cada um deles está atendendo o critério normativo para ficar em conformidade com a norma de referência operacional. Bom, uma vez tendo esses valores, a gente começa a entrar no projeto detalhado dos equipamentos. E aí é uma interface já mais sinuosa, né? Então, a gente já não está mais num cenário tão macro, né, e já começa a olhar detalhe, onde um ângulo faz toda a diferença, né? Um ângulo pode gerar um concentrador de tensão que vai rejeitar um projeto, então vai ter a obrigatoriedade de mudar aquele ângulo, e o nível de detalhe começa a ficar apurado, e a gente começa a entrar em softwares para esse tipo de situação, né? Então, um software muito conhecido, né, é o ANSYS, né, que ele faz as análises numéricas baseado no método dos elementos finitos, né? Então, a gente já começa a olhar a cada milímetro o que está acontecendo ao longo de uma distância e de um volume, né? E como as cargas combinadas vão atuar dentro de um corpo. Então, nas análises detalhadas,
são aplicadas condições de contorno que remetem àquela condição de operação lá. Então, a gente tem que restringir a pressão interna, tem que restringir alguns movimentos já, imaginando cada cenário operacional ao longo da coluna. Então, a gente vem com o equipamento, né, como eu já disse, do topo da plataforma até a árvore. Cada seção dessa, né, tem um determinado equipamento para uma função específica, né, que às vezes é controlar o fluido, né, tubo para passagem de fluido por dentro, a stress joint que fica lá embaixo, perto da árvore, né, para mudar a seção, né, que eu estou com um stack-up muito rígido e depois vou vir para um riser que tem uma flexibilidade maior. Então, cada equipamento desse tem que ser submetido à análise de pressão interna, tração e momento, que são dados oriundos lá da análise de riser, quando eu estava ainda naquele projeto básico ali. Então, aqueles valores de tensão, que já possuem um fator de design normativo, eu entro numa norma de construção de projeto, né, aplico esses valores, e aí entro de novo com um fator de segurança para a norma específica para cada projeto, né? Então, é nessa fase do design mais detalhado onde a gente começa a encontrar a geometria mais adequada, né? Porque, obviamente, nessa fase a gente já está estudando o que é possível ser fabricado. Então, imagina que eu chego com uma tensão tão grande que eu só posso ter condição de fabricar aquilo num material forjado e que tem um tamanho, né? Não existem aciarias que forjam materiais a nossa escolha, né? Então, a gente começa a ficar num nível de detalhe de, poxa, se eu apertar demais aqui nessa tolerância, ninguém vai conseguir fabricar, né? Então, vai me gerar uma série de não conformidades que eu vou ter que analisar e, às vezes, eu vou ter que descartar um corpo de um equipamento inteiro, né? E aí começa a ficar um nível de detalhe bem rebuscado, onde o engenheiro tem que ter bastante atenção para não cometer deslizes que levam a um redesign. Então, um exemplo assim, de deslize que poderia levar a um redesign seria um ângulo. A gente está olhando aqui um flange, né? A gente vê que há concentração de tensão nesse flange, ele é unido por estojos com porcas. Então, imagina que se eu cometo um equívoco e erro o design de saída ali daquele flange, eu posso estar afetando uma área de concentração de tensão. Então, eu não consigo mais retrabalhar, né? Qualquer coisa que eu faça ali, eu estou piorando o meu cenário, então eu acabo tendo que jogar todo o corpo de um adaptador, como esse fala, né? Então, assim, como a gente saiu de uma zona mais intermediária e está entrando numa zona mais crítica, os fatores de design começam a ficar mais apertados também, né? Então, a chance de desvio, nesse momento, tem que ser praticamente zero, né? Então, assim, a análise, isso impõe ao engenheiro que faz a análise numérica uma grande responsabilidade, né? Então, realmente é alguém que tem que estar muito atento ao que está fazendo, tanto ele quanto depois o revisor do desenho, né? Porque pode ser algo impossível de ser fabricado. Bom, aí o resultado que sai da análise do projeto detalhado também são carregamentos, e esses são carregamentos já da condição de operação, né? Então, o que a gente vai operar de fato são os carregamentos que saíram dessa a análise numérica pelo método dos elementos finitos. Bom, então, entendido que a gente chegou, né, no fim de um design, num desenho que foi fabricado e um equipamento está pronto, né, a gente parte para um cenário de operação, né?
Então, um dos exercícios que a gente faz, né, antes de fechar o projeto em si, né, é analisar os módulos de falha, né? E, assim, é um exercício que acontece, e eu trouxe aqui um módulo hipotético de uma falha que é, assim, muito preocupante, né? Então, dentro do DPR, né, o EDS, que é Emergency Disconnection System, ele é o sistema de desconexão de emergência da sonda. Então, imagina o navio, ele começou a enfrentar ondas muito grandes no meio de uma tempestade e ele precisa desconectar o sistema DPR de emergência, né? Ele não consegue mais esperar e aí ele precisa desconectar e as ferramentas precisam vir e ele precisa começar a puxar toda a coluna de riser, os equipamentos para cima, né? Para evitar uma catástrofe, né? Então, esse é um cenário bem real, assim, é algo que todo mundo tem bastante atenção, né, para um cenário de desconexão de emergência. Não é tão comum ocorrer, mas quando ocorrer, ele não pode falhar. Então, eu trouxe aqui, assim, imaginando um cenário de desconexão, imagina, né, a gente tem um cenário projetado, que foi esse, seguindo todos esses passos, né, que eu trouxe até agora, e aí a gente vai partir para uma extrapolação desse cenário, né? Então, imagina que eu teria de deriva para esse navio 36 metros, que é o quanto que ele poderia compensar de deriva para o riser se manter intacto, e aí, durante o incidente, ele entrou numa deriva de 120 metros, né? Ele perdeu a posição e começou a se deslocar, né? E aí, imagina que com isso, a gente teria 500 mil libras, né, de tensão, e aí ele acabou puxando com 986 mil. A gente tem um projetado de até 2.000 metros, mas ele estava operando a 923 quando isso ocorreu. Então, ou seja, ele numa profundidade menor, a condição de momento ela acaba sendo mais impactada, né, porque a árvore ela enxerga mais o movimento do navio, né, porque a gente não tem tanta coluna de riser para compensar esse momento, né, e dentro de uma condição de contorno de maré, de uma velocidade de 2,5 nós. Bom, então, imaginando aí a condição do evento, né, o modo de falha, onde o sistema de destravamento de emergência do DPR foi acionado durante um evento de deriva da embarcação. Durante a deriva, equipamentos foram expostos a carregamentos de tração e momento acima do calculado, né, o calculado detalhado. Evidências apontam que, apesar dos limites do projeto terem sido afetados, o limite de escoamento máximo não foi afetado, e os valores apontam que, durante o evento, os carregamentos ficaram dentro dos limites elásticos dos materiais. Então, ou seja, é uma condição de evento que requer análise, né? Então, apesar de ser um evento quase catastrófico, né, porque o EDS poderia não funcionar e, de fato, ele sair puxando tudo, né, e aí com risco de dano real, né, ao patrimônio, ao navio, aos equipamentos, a tudo, né, a vida das pessoas. Então, assim, a gente está dentro de um ambiente em que houve o evento, a desconexão ocorreu, mas agora o engenheiro está posto à prova de como ele retorna com esse equipamento para a vida, né? E se pode retornar para a vida, né? Bom, então, imaginando aqui dentro do nosso cenário, a gente teria os dois equipamentos que estão no extremo da coluna, né? Então, mais acima, lá na superfície, lá na plataforma, tá? A Surface Flow Tree, que é aonde todos os tubos estão conectados até os 923 metros ali, né, do nosso evento, e conectado na stress joint, né, e aonde ela é conectada nas ferramentas de árvore e na árvore, né? Então, pegando aí os dois extremos, né, um que vê a maior tração
e o outro que, né, no caso da Surface, e o outro que vai enxergar o maior momento, no caso da estressante. Bom, então, dentro de um escopo de inspeção que é aplicável a esse tipo de situação, claro que todo escopo de inspeção ele tem que ser olhado em particular, né? Mas de uma forma assim, bem abrangente, né? Só para a gente ter um entendimento aqui de como o engenheiro vai lidar com isso, uma vez que teve um problema. Né? Então, a gente pode acionar um escopo de inspeção como esse, né? Que inclui inspeção por partícula magnética, onde o objetivo é avaliar indicações superficiais e materiais ferromagnéticos, né? Como esses equipamentos possuem áreas de vedação, né? Como eu disse, era uma premissa, né? Atuação em meios com H2S, então há áreas de vedação que são feitas em superligas de níquel, e aí essa superliga é um material que não é ferromagnético, então a gente pode lançar a mão de inspeções por líquido penetrante, onde o objetivo também é avaliar indicações superficiais, mas em materiais que não são ferromagnéticos. Inspeção de dureza, onde o objetivo é entender se houve perda de propriedade mecânica do material, né? Não há ligação direta entre a dureza e o limite de escoamento, mas é algo que você pode relacionar, até porque a gente não consegue mais fazer ensaio de tração, porque o equipamento já existe, não tem mais como tirar o corpo de prova, né? Então, as normas de fabricação dos materiais, elas indicam uma dureza para um material padrão, então, você fazendo esse tipo de inspeção, você começa a entender se as propriedades foram afetadas ou não, e se você tem que fazer mais inspeções ou não, né? E inspeção por ultrassom, né, onde o objetivo é avaliar a integridade volumétrica, né, dos componentes, dos equipamentos, né, e também avaliar se houve diminuição na espessura de parede. Dado que tudo isso que a gente está falando se comporta como um vaso de pressão, então a espessura de parede é um dado relevante, né, e preocupante, né, uma vez que pode afetar a integridade estrutural. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de como seria um escopo de inspeção, né? Então, o engenheiro prepara um croquis, indica as áreas, né, passa o valor daquelas áreas para que, de fato, vá lá um inspetor medir e trazer de volta o valor, para a gente ver se ainda está compatível com as normas de projeto ou se algum dado daquele ali foi alterado, né? Então, assim, o escopo de inspeção ele tem que ser compatível com o projeto que você tem na mão e com as normas aplicáveis durante a fabricação. Então, você tem que, para emitir um escopo, você tem que conhecer do equipamento para poder ser assertivo, né, e ter confiança naquilo que você vai receber de volta, né, naqueles valores que você vai receber de volta. E, usualmente, assim, eu já recebi diversas perguntas, assim, né, de onde a gente encontra material para isso, então, assim, para preparar um escopo de inspeção, então, usualmente, não há um guia definido sobre esse assunto, né, sobre o que e como inspecionar, então, o engenheiro precisa entender a condição teórica, né, entender das disciplinas de resistência dos materiais, né, da engenharia de materiais, dos processos de fabricação, né, para ele poder emitir um escopo, né, para ele poder delinear uma tarefa, entendendo que vai voltar para ele um resultado, e esse resultado precisa fazer um sentido físico, né, para ele poder dar resposta sobre o que aconteceu, o que vamos fazer daqui para frente, né, o que podemos retrabalhar e o que não podemos retrabalhar. Então, retornando do escopo, né, os dados, uma boa prática é retornar aos cálculos iniciais, né, tanto analíticos quanto numéricos, né, já sob a ótica, né, aí em dois momentos, né, a ótica de projeto e também a ótica das novas condições de contorno,
né, e entendendo já a geometria real que está nos componentes, né? E daí voltar a fazer o estudo do critério de aceitação da norma, se ele atende o critério ou não, né? Porque ele pode não ter reprovação nas inspeções, mas deixou de atender um critério da norma. Então, o equipamento acaba por ficar inapto. Ou, né, pode ter a outra via, né? Ele pode ser reprovado em alguma inspeção, a gente fazer o cálculo, ver que ele continua apto e reparar apenas a reprovação que foi encontrada. Então, aqui é necessário ter bastante atenção, né? Porque algumas geometrias dessas, elas são normativas, né? Então, como eu disse, ela reprovou uma geometria, não tem mais condição, e não devem ser alteradas porque quebra essa corrente de comunicação entre as empresas, né? E aí exige análise mais aprofundada, as concessões e coisas que vão além da técnica, né? E aí começa a envolver questões ambientais, questões legais, né? Outros modos de falha que talvez não estavam discriminados no projeto que você está usando. Então, às vezes a decisão melhor é não usar mais aquela peça e fazer uma peça nova. Bom, então eu trouxe aqui algumas considerações finais, né? Que cabe ao engenheiro decidir os caminhos do projeto e, em caso de eventos extraordinários, conduzir o escopo das inspeções, né? A prática sempre deve ser alinhada à teoria. Então, às vezes a gente ouve muito, poxa, fulano é muito teórico, né? Poxa, eu estudei com um professor que só falava da teoria, mas não, assim, a teoria e a prática é um casamento eterno, né? Então, tudo que ele está falando, né, durante os 5 anos que a gente está na universidade, no momento que se você sentar na cadeira do engenheiro vai ser perguntado, né? Então, tem que ter esse alinhamento, né? As normas de referência e os livros textos são fontes principais de consulta. Claro, a gente, com a experiência, acaba conhecendo outros projetos, né? Conhecendo projetos similares, né? Como eu disse no começo da apresentação, a Oceanire, por exemplo, atende diversos sistemas de iWorks, mas quando foi desenvolver o DPR, a gente tem que lançar a mão dos livros texto e das normas, e ainda que, né, a empresa conheça tudo, a gente tem que sempre repetir, porque pode ter alguma atualização no meio do caminho, ou você pode até achar um ponto de melhoria e implementar ainda na fase lá de conceito, né? E, por fim, o pensamento analítico, estratégia de análise, boa definição das etapas e o alinhamento entre essa teoria e prática é que conduzem o sucesso do engenheiro, né? Então, assim, a faculdade traz o pensamento analítico, né? A gente, de fato, sai pensando dessa forma. Esse pensamento analítico ajuda a definir etapas, porque ao longo, né, dos estudos você vai definindo em etapas e conhecendo, né, e entendendo como se resolve um problema, né? E aí a gente consegue definir bem uma estratégia de análise. Eu estou aqui, né, dentro da mecânica dos fluidos. Não, aqui eu estou dentro da resistência dos materiais. Não, agora eu estou misturando os dois, mas eu estou olhando essa parte aqui. Então, essa estratégia ela é muito importante, né? E, assim, claro, né, o conhecimento da teoria é fundamental, porque sem a teoria você não consegue enxergar meios práticos na solução dos problemas. E aí você acaba sempre como às vezes a gente costuma dizer, no mais do mesmo, né? Você não abre os olhos para ver outras coisas que podem estar acontecendo. Deixo esse final aí, o agradecimento, né, à comissão organizadora aí do evento. Realmente é um prazer imenso estar participando, né? A gente que está já no mercado há tanto tempo, a gente sente saudade da universidade, de estar em contato, de entender, né, como que vocês estão pensando, como que vocês, né, qual a curiosidade que vocês têm, e essa interface é muito positiva para todos nós, né? Assim,
quando eu recebi o convite, né, do meu gerente, né, o Pedro, fiquei muito satisfeito, né, e foi até um incentivo dele em fazer essa interface, né, da empresa com a universidade, né. Então, deixo aberto aí a perguntas e fico à disposição de vocês. Bom, obrigado aí, Rafael, pela excelente palestra. Acho que foi bem interessante para todo mundo que estava ouvindo. E aí nós temos algumas perguntas aqui, se você puder responder para a gente. Então, antes disso, antes de fazer as perguntas, eu acho bem legal isso, porque no Brasil, assim, né, historicamente, a gente tem uma distância muito grande entre a universidade e a indústria. Então, eu acho que esses eventos e uma palestra como a sua são sempre ótimas oportunidades da gente ter essa aproximação. Então, obrigado aí mais uma vez. Eu vou ler aqui as perguntas. Então, a primeira pergunta, por exemplo, no caso discutido, né, mas pode ser de uma forma mais geral, quais costumam ser as origens das premissas de projeto? Então, vocês costumam usar mais norma, ou se é exigência de cliente, ou algum estudo prévio da própria empresa, ou alguma coisa do tipo? Bom, então, boa noite aí ao Lucas, né? Eu não sou professor, né? Eu sou só engenheiro, né? Mas a premissa, as empresas elas lançam uma concorrência no mercado, né? Então, em diversos níveis, e aí, dentro dessa concorrência, há uma premissa de projeto. Então, vamos supor, no caso do DPR, a Petrobras lança a concorrência e ela diz, eu quero operar de 80 a 2 mil metros na bacia de Campos, de Santos, né, dá algumas condições, né, iniciais, e aí as empresas que desejam concorrer, elas fazem uma proposta técnica para isso. E daí elas lançam mão, ou de experiência de projetos anteriores, ela diz, eu posso oferecer um DPR X, que é melhor que os outros concorrentes. E aí começa a ter o interesse entre as partes. E aí, uma vez que ganhou o BID, né, como é o nome desse processo de concorrência, e aí sim a gente recebe uma especificação técnica. E aí vem realmente mais detalhe. Eu quero que determinada conexão seja do tipo X. Eu quero passar o fluido 1, 2, 3, 4, 5 por dentro desse tubo aí. Eu quero que tenha uma condutividade elétrica lá do topo até o fundo de tanto. E aí entra nesse detalhe. Então, a etapa se divide mesmo, acho que já respondendo o Lucas, né, entre essa fase inicial do BID, né, e aí o ganhador conhece, aí você oferece uma proposta técnica, né, ainda que superficial, conceitual, e aí o ganhador ele tem acesso de fato à especificação técnica mesmo, né, com detalhe, e começa a coisa a andar mais, né? Desculpa, teve uma oscilação aqui, acho que foi com a minha internet, aí eu acabei perdendo. Você terminou a pergunta ou foi uma oscilação geral aí? Eu acho que eu respondi até o fim, aí depois eu estava olhando, você foi e voltou, né? Tudo bem, desculpa aí pelo imprevisto. Lucas, oi. Eu coloquei aqui a próxima pergunta aqui na tela, como sugestão aí, como você tinha caído aí, mas pode tocar aí as perguntas, eu botei aqui como sugestão. Tá ótimo, obrigado. Então, a outra pergunta em relação ao software, eu acho que é válida tanto para o Orcaflex, né, quanto para o ANSYS que você mostrou. Eu não lembro se teve mais alguma do Orcaflex e do ANSYS, eu tenho certeza. Se teve um treinamento da própria empresa ou se é alguma
formação que você já tinha antes de entrar na empresa, alguma formação prévia? Uhum. Bom, então, geralmente, assim, quando a gente sai da faculdade, obviamente, todo mundo quer arrumar um primeiro emprego, né? Então, acho que não dá tanto tempo de gastar dinheiro com cursos, né? Esses cursos geralmente são muito caros, né? Então, assim, eles exigem uma maturidade profissional também. Então, assim, é difícil sair e entrar num curso desse. Então, geralmente, o que se faz é ter o conhecimento prévio das disciplinas que são base para um curso desse. Então, isso aí você já consegue moldar o seu conhecimento, né? Eu acho que os projetos de iniciação científica, né? Os projetos que você tem dentro da universidade já começam a te moldar para você ter facilidade, né? E aí, quando você entrar numa empresa, né? Geralmente é a hora que você tem o momento que você tem de conseguir pagar um curso. Então, quem deseja trabalhar diretamente com análise numérica, né? Então, existem diversos cursos, existe inclusive pós-graduações inteiras só focadas em análise numérica, né? E aí você pode, geralmente acontece da pessoa fazer extra e aí entrar na empresa já com esse conhecimento, né? Ou você conseguir, se você tiver conseguido fazer durante a faculdade, então no seu primeiro emprego pode ser que você entre como um engenheiro júnior ou, né, de alguma forma começando a lidar com análise numérica, né? Mas de fato é difícil assim sair da faculdade e já ser um analista numérico, porque exige um conhecimento muito grande, uma tomada de decisão muito grande. E aí você precisa ter um leque de informação, até de experiências, para não ficar patinando ali, né? Porque é caro, demorado, ter uma licença dessa é extremamente caro, né? Então, geralmente, o caminho é esse, né? Já respondendo a pergunta, a pessoa pode vir na faculdade buscando isso, né? Faz um planejamento a longo prazo, começa a procurar professores que trabalham com isso, já começa a entender, aí ele vai começar a fazer estudos analíticos, às vezes numéricos, mas em softwares que não são pagos, né? Que é o que geralmente as universidades usam. E aí, quando você entrar no mercado de trabalho, você tem a oportunidade de pagar cursos que vão te especializar de fato, né? E se você tiver a sorte, a empresa também fornece, né? Aqui, só para você ter ideia, aqui no Oceaneering, a gente tem até um colega de vocês, né, que teve uma sorte dessa, né? Então, ele está aprendendo dentro da empresa como que lida com ANSYS, como que lida com Orcaflex, né? Tal, mas, assim, varia de empresa para empresa, né? Às vezes ela quer alguém que saiba um pouco, às vezes busca alguém que não precisa saber nada, às vezes busca alguém não precisa saber tudo, né? Vai ser o único. Então, assim, eu acho que talvez, assim, a pergunta foi mais direcionada, assim, que caminho seguir, né? Eu acho que o caminho seria esse aí que eu falei. Pois é, a gente tem sempre esse problema na universidade, né? Por exemplo, eu dou a disciplina de elementos finitos, e tem sempre esse problema que o objetivo da disciplina da universidade acaba não sendo especificamente o software, né? Só o software, é mais a base teórica, mas que a gente dê um pouquinho do software. Como você falou, cada software é meio que um universo à parte, né? Então, você poderia fazer uma pós-graduação só de um software e assim, cada software tem infinitos plugins que você pode se especializar, né, que acaba sendo uma complicação maior. E aí, só para aproveitar, antes de ler a outra pergunta, amanhã a gente vai ter um mini curso da E3S. Quem quiser participar aí, vai ser sobre o ONCE, então tá lá na programação, mas já fica o convite também. Lógico, é um mini curso de 1 hora, não é uma pós-graduação, mas às vezes para ter uma visão geral do software já pode ser interessante também. E é importante, assim, que você comece a enxergar o quão importante é você ter o conhecimento teórico, né? Senão você vira um operador de máquina, né? Então, assim, a gente, olhando ao longo da história, datilógrafos eram muito importantes, mas quando acabou a máquina de escrever, acabou a datilografia, né? Então, assim, não faz tanto sentido, né? Mas conhecer as letras e o teclado, ele foi transposto para o teclado do computador, né? E foi importante por muito tempo, né? Apesar que hoje
muita gente só trabalha pelo celular, né? Mas... ninguém quer se formar só em apertar botão, né? Tem que entender um pouco mais. Então, aqui tem uma terceira pergunta aqui, que é sobre como fatores de gases, como, por exemplo, o CO2, que em geral está presente em postos do pré-sal, podem alterar as premissas do projeto, né? Então, eu sei que tem, por exemplo, problemas de corrosão sob tensão e algumas coisas nesse sentido que também são bem complicadas, né? Então, quando acontece, esse tipo de dado ele vem na premissa do projeto, né? Então, quando uma premissa do projeto, quando ela é alterada, ela é um transtorno enorme, né? Geral, na maioria esmagadora das vezes, uma premissa de projeto alterada implica em num termo chamado VOR, né? Que é a variação do valor de venda daquele produto. Então, imagina que eu estou fazendo um projeto aqui onde não é considerado CO2, nem H2S, eu estou aqui, né, fazendo um projeto sem tanto requisito. Aí, depois de, sei lá, meses passados, o cliente fala, não, agora eu quero H2S. Bom, então ele tem que pagar toda a diferença, inclusive coisas que eu já comprei, né? Assim, porque eu posso já ter comprado um forjado, eu posso já ter iniciado uma negociação com algum fornecedor, eu posso ter que mudar um fornecedor, porque aquele não fabrica coisas capazes de passar CO2. Então, assim, uma premissa, ela implica em custo, né? Assim, mudou a premissa, mudou o custo e mudou tudo. Mudou a regra do jogo, né? Então, eu acho que era isso. Obrigado, Rafael, mais uma vez aí pela sua palestra, acho que foi bem interessante. Então, e a gente deixa sempre as portas abertas assim, né, da universidade para toda vez que vocês quiserem dar alguma palestra ou participar de alguma forma, a gente está sempre disposto aí a tentar aproximar esses dois mundos aí, né, para ter uma relação um pouco melhor para todo mundo. Então, obrigado aí mais uma vez. Poxa, eu que agradeço, professor. E, de fato, assim, é muito bom assim, a gente poder participar, né? Os nossos contatos aí estão na corrente de e-mail, então pode ficar à vontade também de solicitar. Todo mundo é muito solícito em colaborar, né? A Oceaneering sempre tem portas abertas com a universidade e ela trabalha muito unido a isso, né? Então a gente tem um sistema de formação continuada, então é muito interessante. Eu que agradeço também a participação. Obrigado a todos vocês. Valeu, obrigado. Então, pessoal, agora a gente vai para o outro link lá da nossa terceira palestra do dia. Obrigado pela participação de todo mundo. Tchau, tchau. Bom proveito aí. Obrigado.